Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora no versículo 17, Paulo continua com o tema da sua oração. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Aqui não diz que é em conhecimento ou em tempo de convertidos ou qualquer... Não. Arraigados, o que é uma coisa arraigada? É uma coisa firme. Tenta arrancar uma planta, ela sai fácil. Tenta arrancar outra, ela não sai fácil, porque ela está melhor arraigada ao solo. Tem mais raízes que se firmam no solo, que se espalham pelo solo. Aliás, eu assisti um documentário outro dia, achei incrível, porque ele mostrava que as plantas, as árvores numa floresta, elas têm uma rede de comunicações formada por fungos. Porque debaixo do solo, debaixo da terra, existem fungos que se apegam às raízes das árvores e se espalham por toda a floresta. E esses fungos, eles como que se comunicam. Então, se está vindo um incêndio, as raízes de alguma forma, recebem um estímulo químico desses fungos, para que as outras árvores que estão também conectadas nesses fungos pelo subsolo saibam que está havendo um incêndio. Os caras fizeram uns estudos fantásticos em cima disso, mostrando que as árvores, mesmo não tendo celular, elas ligam elas conseguem se comunicar umas com as outras pela rede de fungos. Eu achei uma coisa fantástica. A gente a cada dia, eu gosto muito de ver documentários, porque a gente vê cada dia mais a glória de Deus e a glória da criação, né? Como Deus é tremendo e quantas coisas incríveis Ele fez, quantas coisas incríveis Ele criou. Estava vendo nesse documentário também, fala dos insetos e como eles se dependem uns dos outros. Tem formiga, por exemplo, que tem manadas de pulgões, porque elas ordenham os pulgões para tomar o leite dos pulgões. Elas cuidam deles, protegem os pulgões, porque elas se beneficiam do leite que eles soltam. Olha que coisa incrível, né? A gente não imagina o que está acontecendo no meio dos insetos e de tantas outras criaturinhas que Deus fez para a sua honra e sua glória. E aqui começa, então, ele falar de arraigados, né? Arraigados e fundados, ou seja, firmados em amor. O amor deve ser a argamassa. O amor é a argamassa que mantém juntos os tijolos que formam a casa de Deus. O amor é que nos une. O amor é que nos une. Você encontra um cristão em qualquer lugar do mundo, ele se identifica como crente em Cristo, muda completamente a conversa. Eu estava em Portugal em 1992 com um irmão americano, aí nós fomos numa feira livre para distribuir folhetos, né? E estávamos distribuindo folhetos, aí tinha um casal, um homem bem alto, e eu dei um folheto para eles começaram a falar em inglês, falaram, vocês não são de Portugal, né? Não, nós somos da Inglaterra. E aí começamos a conversar, eles se apresentaram como cristãos, eram irmãos em Cristo, aquele casal. E eles moravam na Inglaterra, e ficaram tão felizes, sabe, de nos conhecer ali, conversamos bastante, deram o endereço deles para que quando a gente ia depois viajar também à Inglaterra, quando chegasse na Inglaterra, que procurasse por eles, nós fomos na cidade onde eles moravam, uma cidadezinha que era num lugar chamado Sherwood. Sherwood é onde tinha a floresta do Robin Hood. A floresta do Robin Hood. Só que você olha lá na Inglaterra agora, floresta lá tem as árvores têm a grossura de um dedo, né? Porque derrubaram tudo. Inclusive a casa desse irmão, a cozinha dele foi construída com madeira
dos navios da Armada Espanhola, quando aconteceu a guerra de, acho que a tentativa de invasão espanhola, né? Que a Armada Espanhola foi toda destruída na costa da Inglaterra. Os navios, aqueles grandes navios de vela, né? Galeões, os galeões espanhóis. Então os navios foram destruídos pelos bombardeios dos canhões e o madeiramento dos navios acabou indo parar nas praias da Inglaterra. E os ingleses pegavam aquelas madeiras para construir suas casas. Então na cozinha dele era muito incrível, você via aquelas vigas enormes de madeira e ele falava, isso aí era de navio espanhol. Foi aproveitado, foi resgatado do mar. Então esses irmãos, tomamos um chá, jantamos com eles e conversamos bastante sobre as coisas do Senhor. Agora você pensa assim, de repente aparece dois estrangeiros que ninguém conhece, encontram um casal. O que nos une? Cristo. A gente começou a falar, de repente a gente falava a mesma língua. Não no sentido de idioma, eu falo inglês, mas eles não falam português. Mas a gente se entendia. E não é só uma vez que isso acontece. Em outros lugares também, acho que todos aqui já tiveram a experiência de encontrar um irmão ou uma irmã em algum lugar e imediatamente existe uma conexão. Existe uma química imediatamente. Porque o amor é o que une os cristãos. O amor de Cristo é o que une os cristãos. Nós falamos a mesma língua, mesmo em meio a toda essa confusão de igrejas, de seitas, de religiões, de pastor picareta, tem uma confusão tremenda. Ainda assim, a igreja está aí, espalhada pelas muitas seitas, mas está aí no mundo a igreja. E Deus não abandona os seus, não importa onde eles estejam, o Senhor está cuidando deles. O Senhor está cuidando. Eu sempre lembro que um irmão me falou uma vez, ele disse, lembre-se de que os 2 maiores profetas de Israel não profetizavam em Jerusalém, que eram Elias e Eliseu. Eles profetizavam para as 10 tribos, as tribos dispersas de Samaria, porque esse irmão me falou, porque Deus não deixava o seu povo sem alimento. Mesmo aqueles que tinham partido na divisão que aconteceu lá com Jeroboão, Deus não os deixava sem alimento, sem profecia. Por isso levantou 2 grandes profetas para continuar alimentando o seu povo ali. Então assim também nessa confusão toda em que nós vemos hoje na cristandade, o Senhor não deixa os seus sem alimento. Por mais erros que existam, mais doutrinas esquisitas e erradas e tudo mais, mas os filhos de Deus estão sendo de alguma maneira alimentados. E glória a Deus por isso, né? Ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz, ele contando que ele era mórmon. E um dia ele saiu da igreja mórmon junto com uma outra moça lá da igreja mórmon e conversando depois do culto, ele falou assim, falou para ela, você consegue praticar tudo isso que eles falaram que a gente tem que praticar para ser salvo? Ela falou, não consigo. Também não. Ele falou que nesse dia ele abandonou aquela seita, porque ele percebeu que ele não iria conseguir seguir as instruções que eles davam para a salvação, porque é salvação por obras, né? E aí ele foi pesquisar, encontrou meu canal, começou a escutar, se converteu a Cristo e agora está super feliz. Agora é um irmão em Cristo. Então nós vemos o que Deus está fazendo aí, é uma coisa incrível. A gente não vê tudo acontecer, né? A gente não vê. É como quando você joga a semente na terra, você não vê ela brotando lá, de repente começa a nascer as plantas, você fica todo feliz lá. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.